sabe? Você é um presente de Deus. E aí, é com muita honra e alegria que eu apresento você para os meus seguidores que ainda não te conheciam, porque agora você vai bombar aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite. Assim que você me chamou, né, e falou do horário, você falou, doutora, você topa? Eu falei assim, oh, mas é o horário que meu público está acordado. Porque as mães só vão estudar meia-noite, 1h da manhã, é isso aí mesmo. Então já que é para elas que nós vamos falar, então nós estamos aqui. É isso que a Gabi fala, é tipo assim, uma insônia produtiva, né? Já que a gente já fica acordado esse horário, sem por besteira, com pensamento acelerado, com preocupação do dia seguinte, então vamos produzir. Exatamente. E falar de coisa que é importante, de coisa que pode de fato mudar a realidade das famílias, pode de fato mudar o futuro dessas crianças, porque a gente vai falar de algo muito sério, mas que é muito simples. As pessoas que deixam ela muito complexa, mas é algo muito simples. É pensar que nós vamos tratar a saúde dessa criança. Como indivíduo. E ponto final, né? É isso, ponto final. É entender que por trás de um diagnóstico de autismo existe uma criança que tem um corpo, ser humano, que tem uma saúde, que tem um sistema imunológico, que depende de alimentos adequados para funcionar, e nós vamos organizar isso. Apenas e que, na realidade, deveria ser a preocupação primeira, antes até do autismo, né? Porque um indivíduo que não está bem de saúde não vai render em terapia, não vai evoluir. Não vai evoluir. Não vai. E o nosso grande problema, um dos grandes problemas que nós temos, né? A gente está falando de crianças que, em sua maioria, são averbais, elas não falam. Então, se para nós, seres humanos adultos, já é difícil verbalizar o que a gente sente, você imagina para uma criança que não fala. Então, qual que é a forma mais primitiva que nós temos de nos comunicar? É sendo agressivo, irritando, batendo as coisas, porque é algo do nosso instinto mais primitivo. E é o que essas crianças fazem. E muitas vezes isso pode ser um sinal de dor, de desconforto, de má digestão, de cólica, de coceira, de dor de cabeça. Alergias, inflamações, né? A gente não sabe. E aí, quando chega uma criança nesse estado, num pronto-socorro, por exemplo, e a mãe fala, doutor, ele tá assim, mas eu queria te contar que ele é autista. O médico fala, então tá bom. É por isso. É por isso mesmo. É por isso. Uma falha, inclusive, nossa, né? E eu acompanho a Evelyn e ouço muito ela falar que em muitas situações com a Estelinha, ela não falava que ela é autista. Ela deixava isso lá para depois, caso houvesse uma necessidade, né? Exatamente para tirar rotular e tirar essa ideia de que é comportamento típico de autista, é porque é autista que ele está se comportando dessa forma. E ignorar possíveis diagnósticos anteriores ao autismo, né? Exatamente. Assim, vamos falar... Ai, meu Deus, tem muita coisa para a gente falar, mas eu gostaria que você se apresentasse um pouco. Você é muito jovem, sabe? Você é psiquiatra, então fala pra gente um pouco assim de como surgiu essa sua paixão pela medicina, e depois pela psiquiatria, e como foi que você adentrou através da psiquiatria nesse mundo, nesse universo do tratamento integrativo que é assim, infelizmente, tão reduzido, né, dentro da área. Sim. Bom, como vocês podem ver, eu sou de fato nova, né? E é um pouco contramão, porque geralmente os profissionais que fazem toda essa parte do tratamento integrativo do autismo, que é o nome que a gente geralmente dá, são médicos que já têm mais anos de estrada, mas é porque os meus questionamentos do que era de fato medicina vieram muito cedo para mim. Eu fiz psiquiatria geral, então adulto, idoso. Logo depois eu fiz infância e adolescência na USP de São Paulo. Então eu fiz Estadual do Rio, depois USP de São Paulo. E lá eu já entrava em contato com autistas. A gente tinha um ambulatório específico para autismo. Mas era um ambulatório muito engraçado, porque só se fazia checklist dos sintomas. Não tratava.
Só detectava. E aí ficava naquela coisa de, é porque a mãe é muito ausente, é porque a mãe não desejou. Sabe aquela coisa meio Freud? Sabe, da mãe geladeira, a Não, teoria da mãe gente, geladeira? não é isso, não é por aí. E aí, conversando com as mães, porque a gente podia atender sozinho. Então, conversando com as mães, a gente tinha relatos. Olha, doutora, ele comeu tal coisa e ele ficou extremamente agitado, e ele ficou Agitado. hiperativo. Eu falei, olha, eu não sei, eu tô achando que tem alguma coisa a ver, porque da faculdade eu já entendia que existia uma relação entre o que você come e como seu corpo funciona. Simples assim. Isso aqui é uma máquina. E o funcionamento Aquela dessa frase máquina depende do parece clichê, combustível. aquela frase que diz assim, você é o que você come, parece clichê, mas tem um significado enorme, né? Isso aqui é uma máquina, eu sempre falo. Entenda que o seu corpo é uma máquina. E a maneira com que ele vai funcionar depende do combustível que você coloca. E aí, você tem que pensar que a gente está lidando com uma criança e ela está na sua fase de pleno neurodesenvolvimento. E com o que você quer alimentar esse cérebro? Você quer alimentar com chips e bolachinha rosquinha e todinho? Ou você quer dar comida? É óbvio que o desenvolvimento vai ser diferente. E aí eu terminei a minha residência em infância e adolescência e fui atender. E no consultório eu ficava louca, porque os meus pacientes, inclusive os adultos, era só remédio, 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 não saía do lugar, os pacientes trocavam de remédio, ia de um lado para o outro, aquilo não fluía. E eu falava, gente, não é isso aqui. Você com quantos anos de idade? 27, 28. Ai, gente, anos luz à frente, né? E eu falava, gente, não é isso aqui, não é isso aqui, não é isso aqui. E aí, do nada, me deu uma louca assim na cabeça e eu digitei na internet. Eu falei assim, abordagem integrativa de transtornos mentais. E aí eu fui parar num congresso, que é um congresso que inclusive eu vou palestrar esse ano, e isso para mim foi Ai, uma honra Deus! muito grande. Me transporta, Senhor, me transporta. Foi assim, foi um flashback muito grande, que é o Congresso de Medicina Integrativa e Saúde Mental. E lá eu entrei em contato com vários médicos de vários lugares do mundo que estudavam a relação de esquizofrenia e glúten. Olha. Esquizofrenia e fungo. Transtorno bipolar e infecções virais. Então, assim, a gente começou a buscar causas orgânicas, causas neste corpo que estariam gerando problemas psiquiátricos. E aí foi onde eu vi, junto com isso, uma palestra do Rogério Rita. Rogério Rita, um dia eu dou um abraço naquele homem. Que é meu grande amor, assim, já vi. Da vida. E no dia que eu vi a palestra dele, era especificamente sobre autismo, eu falei, eu vou aonde esse homem estiver. Onde ele estiver. Eu vou aonde ele estiver. E eu fui. E eu fui pro MedMaps, que é a Academia Americana de Crianças com Necessidades Especiais. É um congresso inteiro só voltado para autismo. Mas é o autismo no sentido de o que eu posso fazer para melhorar meu filho? O que eu posso fazer para diminuir a estereotipia, para diminuir a ansiedade, para melhorar o sono? O que eu posso fazer para essa fala sair? O que tem de mais inovador, né? E, na verdade, se você for pensar, não é inovador. Inovador? É o mais simples. Eu digo assim, inovador para as famílias que estão começando. Mas são estudos que já estão aí há tempos, né? Na verdade, se você for pensar, não são coisas que nem precisariam passar por um estudo. Porque quando você estuda como o seu corpo funciona, que uma enzima depende de uma outra enzima, que depende de um catalisador, você fala, poxa, então quer dizer que tem sentido eu usar a vitamina B12? O que a gente usa. Então, na verdade, é um raciocínio muito simples. Mas é porque nós vivemos num momento tão paradigmático da medicina que a medicina não aceita isso. Não aceita. É uma mudança de paradigmas. Eu fico revoltada com uma coisa dessa. Não aceita. E aí você tem que entender que você precisa mudar a sua forma de enxergar o problema. Quando você muda a sua forma de enxergar o problema e você entra numa aula dessa desprovido de todo preconceito, é quando você começa a entender que as coisas são... Exatamente, Muriel, porque o que eu acho perigoso é a gente assim acompanhar uns bambambãs
que existem por aí do autismo, e ele vai e diz para você assim, não existe comprovação científica. E você coloca aquilo dentro do seu coração, meu Deus, isso é desesperador. Você ouvir uma coisa dessa e você sequer, no mínimo, não procurar um embasamento, ir lá investigar, ir lá na fonte de quem entende. Porque, assim, poxa vida, eu ando tão revoltada ultimamente, com todo o respeito que eu tenho as áreas comportamentais, né, que tratam do autismo, mas, assim, é muito complicado você pegar especialistas do comportamento te dizendo que não existe nada que comprove cientificamente, que comprove de glúten, isso e daquilo. Então, eu acho que cada um dentro da sua área, cada um defendendo e levando adiante, divulgando aquilo que você entende tem propriedade para falar, né? Sim. E eu acho que família de autista que quer realmente causar uma revolução de mudança de comportamento, de autonomia dos seus filhos e de melhora nos sintomas, precisa botar a cara na tela do telefone e ir do celular e pesquisar e estudar por si só, né? Para você não se tornar um bonequinho de marionete que vai nesse pensamento aí que tem muitas questões por trás, né? Dessas defesas. Bigs questões. É. É um trabalho muito bonito, é um trabalho de formiguinha. A gente não promete milagres. Mas é o que eu sempre falo no consultório, sempre melhora, sempre. Sempre melhora. Eu não sei o que vai melhorar na sua casa, eu não sei quais os ganhos o seu filho vai ter com o tratamento, mas sempre porque cada um é único, melhorar. Né? Sempre vai mas vai melhorar. haver melhor, não tenho dúvidas. Ou fica menos ansioso, ou menos agitado, sono é melhor, começa a se alimentar melhor, sai algumas palavras, não sei, mas sempre melhora, sempre melhora. Então, aí para a gente começar a falar assim, dessa questão mais propriamente dita, a maioria, quase todas as perguntas, aqui ó, Ive, ela mandou uma perguntinha assim, quando começar e por onde começar? Na verdade ela perguntou antes, o que é o tratamento integrativo, qual é o profissional responsável para fazê-lo e quando começar e por onde começar? Ótimo, então assim, algumas coisas, inclusive conceituais, né? De onde é que surgiu esse nome e tudo mais. Então, nos Estados Unidos, todo esse tratamento que entende o autista como um ser humano, como uma criança, até então adquiriu o nome de tratamento biomédico do autismo. Biomédico não por ser usado por biomédicos, mas por respeitar a fisiologia. Olhar para aquela criança, ver aquele comportamento dela e tentar entender o que estaria faltando no corpo dela que justificasse aqueles sintomas. E aí entra muito a questão alimentar, investigação de intolerâncias, alergias, questões intestinais. E quando a gente vai ver as nossas crianças, gente, as mães estão aqui são prova. Quantas das nossas crianças realmente têm uma digestão boa? As mães não reclamam que a barriga é distendida, estufada, que o pum é muito fedido, que tem diarreias todos os dias, ou que tem o intestino preso, que tem que ficar usando um remédio para poder soltar. Todos os nossos autistas, todos, pelo menos no meu consultório, todos têm problemas intestinais. E a gente tem que pensar que o intestino é o nosso órgão de entrada dos nossos nutrientes. Não adianta você, inclusive, comer muito bem se o seu intestino é um intestino ruim. Ele não absorve. E se ele não processa tudo como deve ser processado, né? Não adianta. Então, são passos, são steps que nós vamos fazendo com essa criança, que a gente vai organizando esse metabolismo, entendendo quais são as coisas que estão travando este neurodesenvolvimento. Nós vamos retirando isso e essa criança vai progredindo, ela vai melhorando, ela vai diminuindo os sintomas do autismo. Ela passa de um autismo severo para um moderado e logo ela está num leve. Inclusive, a gente inclusive tem relatos de crianças que saíram do espectro. Ótimo. E olha, eu vou falar... Eu estou aqui para ser a prova viva de que Cecília ela foi diagnosticada com autismo moderado. Ela tinha inicialmente atraso de fala, por isso ela se encaixou no moderado, né?
E, assim, toda vez que eu volto na neuro de Cecília, ela repete 1000 vezes, Eliana, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Eliana, você precisa falar, gritar para o mundo que Cecília chegou nesse ponto, sem precisar de medicamento. O uso que Cecília faz é o CBD, que inclusive foi o que solucionou o ponto principal do autismo dela, que era as crises e o transtorno do sono. Ela só resolveu esses 2 problemas com o CBD. E fora o CBD, eu uso o óleo essencial, o Ability, que também ajuda muito, mas assim, no dia que eu recebi o diagnóstico de Cecília, e eu tenho que agradecer muito a Deus pela neuro dela, que é uma fantástica como você, eu já saí da sala da consulta com uma receita impressa de leite de coco, leite de arroz e leite de inhame, que ela já me deu impressa, e ela com a prescrição de fazer a dieta, com a prescrição de tirar todas as panelas de alumínio e comprar panelas de barro, com a prescrição de só dar água do filtro, e eu saí de lá, eu não sabia nada disso. Eu saí de lá, só falei assim, amanhã eu faço tudo que ela tá mandando. Vou obedecer e ponto. Estudar, porque eu estudo depois. E no mesmo dia eu fiz tudo isso. Cecília, ela tinha 79 no ATEC, gente. Cecília tá com 14. 14 de sair do espectro. Eu não sei, você que está escutando a gente, qual é a sua crença, o que você acredita, se você acredita ou não em sair do espectro. Não precisa ser esse nome. Basta dizer que perdeu praticamente todas as características do autismo. Então, assim, ela tinha as crises terríveis. Cecília foi logo, a neuro dela logo prescreveu o tratamento para desbiose intestinal. Ela só começou a render nas terapias e eu ver que estava tendo resultado depois que ela tratou a desbiose intestinal. Então, assim, não adianta. E logo depois descobriu-se as alergias. Hoje ela faz uma dieta que ela é privada de quase tudo, mas quando as pessoas falam assim, ô dó, que pena, eu falo assim, que pena por quê? Porque ela é muito mais saudável do que nós 2 juntos, eu respondo isso para todo mundo. Gente, aquela ideia de que fazer dieta com criança autista vai fazer com que a criança autista perca mais na questão da interação, isso não existe. Quem me conhece sabe, eu nunca perdi um aniversário de criança. Eu vou em todos os lugares com Cecília, com a mochilinha nas costas, ó, e os lanchinhos e os bolos e as coisas dela. E olha que ela tá com um quadro de alergia, que ela apresentou alergia de frutas, coisa que as pessoas falam, isso é impossível. Não é impossível, gente. Autista tem um intestino muito sensível. Muito sensível, as pessoas precisam colocar isso no coração, que o intestino do autista por si só é sensível. E outra coisa, eu preciso cuidar disso, ter um acompanhamento com um nutricionista, com um especialista, porque assim, alimentos que ela está consumindo agora em excesso, ela pode de repente desenvolver alergia desses alimentos. Então, quando a gente tem esse entendimento e de que é pro bem dela, é pra qualidade de vida, você precisa ver, eu posso pegar um pão e uma pizza e comer na frente de Cecília com gosto, e ela fala, não pode comer, né? Faz dodó na barriga, ela não reclama, ela não chora, ela não sofre, ela come satisfeita os alimentos que ela pode comer. Eu acho que isso tudo é um processo, e eu entendo as famílias que os filhos têm seletividade alimentar, é complicado entrar com uma dieta nesse sentido, mas o que eu vejo, na maioria das vezes, me desculpe, não é um julgamento, é mais as mães de autistas, os familiares já andam tão cansados e esgotados, que já imaginam fazer uma dieta, porque acham que vai dar trabalho, porque vai cansar, não quer sair da zona de conforto, né? E, infelizmente, cansa, esgota. Eu passo minhas noites fazendo comidas para Cecília. Imagine agora que eu não posso ir ali no supermercado, comprar tudo pronto e dar o que eu tenho que fazer. É cansativo, gente, mas quando eu olho e vejo o avanço de Cecília, o desenvolvimento dela, tá aí para todo mundo ver. Então, vale muito a pena a gente arriscar, porque é pela autonomia deles, né? Pela autonomia acima de qualquer coisa. Então, eu acho que é algo que não tem nem o que argumentar. Não tem. A gente fala que não precisa de evidência científica, é evidência viventifícia. É na prática, é na vida. Exatamente. Eu estou vendo dentro de casa, eu preciso de um artigo científico que diga isso? Não, é óbvio que a gente quer que a
isso, a gente quer que a ciência caminhe para isso. Mas, assim, os resultados a gente está vendo aqui dentro de cá, é a gente que vivencia, né? A gente que sabe. Não vamos ser irresponsáveis ao ponto de simplesmente fazer uma dieta por fazer uma dieta, porque está na moda, porque todo mundo está fazendo. Não é isso. É a gente procurar um acompanhamento adequado, né? Os profissionais para nos auxiliar, mas a gente tentar uma nova possibilidade para nossos filhos. É assim, eu gosto. Você me desculpe, eu me empolgo. Imagina. A gente que vê o resultado dentro de casa, a gente quer assim que as outras pessoas enxerguem. A gente quer até colocar assim, goela abaixo, né? Para ver se as outras pessoas. Né? Vem para cá também. Para ver se as pessoas conseguem compreender. E assim, quando tem uma pessoa, um especialista como você, da área da psiquiatria, falando uma coisa dessa, meu Deus, eu chego a ficar arrepiada com isso. É muito emocionante. É porque vai meio contra, né? Assim, a psiquiatria ela é muito famosa por medicar. É medicamento. E aqui eu sou meio conhecida porque eu sou a psiquiatra que não gosta de remédio. E quiseram uma dessa em todo lugar do Brasil. Então a gente vai fazendo... Por quê? Porque eu sei que o remédio ele pode ser importante em algum momento? Pode, gente, pode. A medicina desenvolveu, inclusive, nesse sentido, para que a gente use algumas armas, né? É importante que a gente tenha esse arsenal junto com a gente. Em momentos muito graves, de muita agressividade, de muita agitação, de um sono que destrói o equilíbrio da casa toda, é claro que nós vamos usar. Mas quando você simplesmente foca o tratamento todo só no medicamento, você deixa de investigar 1 milhão de outras coisas. Exato. Porque quando você usa, por exemplo, o que é mais comum, né? É muito comum as crianças irem no médico, receberem um diagnóstico e saírem de lá com uma receita de risperidona. Exato. Risperidona. Às vezes a criança nem tá tão agitada, ela já sai com uma receita de risperidona. Por quê? Incutiu-se na cabeça das pessoas que a risperidona é o medicamento que faz a criança falar. Infelizmente. Ele não tem nenhuma função em fazer a criança falar. O que é risperidona? Ele é um antipsicótico e ele faz com que a criança fique mais quieta. Aliás, é importante a gente enfatizar que não existe nenhum medicamento para autismo. Não existe, né? Não é para isso. E aí o que acontece? O risperidona vai dopar a criança. A criança é muito agitada, vai fazer a criança ficar apática. Quieta. Tipo assim, eu sou professora, mas infelizmente vou ter que falar algo aqui que é a realidade. A escola funciona muito as famílias para isso. Porque a escola quer uma criança sentada, calada, entendeu? E eu fico muito triste quando as famílias, de certa forma, autorizam a escola a pensar que elas têm esse poder e esse direito de induzir a família a dar um medicamento para a criança. Então, aqui, eu já sentei, já chorei com casos aqui de pessoas daqui da minha cidade que me procuram para falar assim, Helena, eu não sei o que eu faço. A diretora me chamou lá e falou que eu só levasse o meu filho para a escola o dia que ele estivesse tomando o remédio. Isso é muito triste, porque isso é uma decisão que só cabe à família junto com o especialista. Sim. E é isso que o risperidona tem feito, né? Lógico, em muitos casos ajudou e continua ajudando, mas isso é muito relativo. E se tiver outras formas, né? Dr. Romeu aqui está falando, e ele participa de um grupo com ele, e ele estava relatando isso ontem. A menina dele está passando por uma situação... Poxa, é angustiante falar por causa do risperidona. E agora ele está com acompanhamento médico, procurando o desmame para introduzir o CBD. E eu alegro, meu coração se alegra com isso. É bom demais, né? Muitos os relatos, imagine você, dentro do seu... Quantas crianças com o olhar destruído por causa de um risperidona, né? É maravilhoso. Crianças que ganham obesidade, que ganham pré-diabetes, que ganham hipertensão, que ganham peito, que pode ter, inclusive, pode sair leite do peito das crianças por conta disso. Ai, meu Deus! Pensa! A risperidona é um medicamento que aumenta a prolactina. E se aumenta a prolactina, que é um hormônio produzido dentro do cérebro, você bagunça todo o eixo hormonal dessa criança. E a gente sabe que todo autista, inclusive, tem sim um componente hormonal neles que é alterado. Eles têm problema, muitas vezes, ou de colesterol, ou a minha maioria, eu tenho recebido muitas crianças com problemas de glicemia e insulina
São crianças que você vê que a produção de insulina pode ser muito baixa. Isso me lembra muito intoxicação por metal pesado. Exatamente. É algo muito comum nessas crianças também, né? Então, assim, o que a gente tem que pensar? Que essa criança, quando ela inicia o tratamento integrativo do autismo, ela vai passar por como se fosse um scanner. Uhum. Escanear a saúde dessa criança. Só que é um scanner muito pouco comum ao que a medicina faz. Então, nós pedimos sim exames, nós somos aquela turminha que pede exame de criança. Exatamente, muitos exames. A gente faz muito exame, mas por quê? Por que a gente faz muito exame? Porque a gente sabe o que nós vamos fazer com os resultados desses exames. Exatamente, é uma investigação. E é por isso que a neuro de Cecília, por exemplo, ela é perseguida pela Secretaria de Saúde do meu município. E em uma conversa que eu tive com o secretário uma vez, eu ouvi, ele mesmo falou para mim assim, eu não gosto da doutora Lorena porque ela pede muito exame. Então, é óbvio, né? E quem não tem uma condição financeira de arcar com esses exames, ou que não tem o peito para ir no Ministério Público entrar como eu ganho tudo aqui através do Ministério Público, todo o tratamento da filha, inclusive os exames solicitados por ela, todos, eu ganhei através do Ministério Público. Então, assim, quem não tem essa garra, essa disposição, ou um mínimo assim, de conhecimento e aquele manejo de correr atrás dessas questões, acabam saindo de um especialista como esse e indo procurar um tradicional. Por quê? Porque não pede tanto exame. É complicado, né? Sim, sim. E os exames são muito necessários. São extremamente necessários. Inclusive, alguns, quando a família sempre tem condição, ou a gente consegue, inclusive, o auxílio de alguma coisa, prefeituras, o próprio plano de saúde, conseguir arcar com alguma coisa, a gente manda alguns exames para fora do país, né? Tem alguns exames que a gente faz nos Estados Unidos que são de qualidade excelente, são exames que conseguem dar todo um panorama metabólico dessa criança. Então, vale muito a possibilidade desse investimento. São exames muito bons, são laboratórios, inclusive, especializados em autismo, já com esse olhar diferente sobre essa criança. Então, é excelente. Eu falo que existe um submundo do autismo. Existe uma medicina totalmente fora da casinha para o autista. Quanto mais você estuda e entra nos grupos, mais coisa você descobre e você vê que, meu Deus, existem muitas possibilidades. A convocação é para que todo mundo saia das bolhas, né? Sim. Todo mundo precisa sair de sua bolha e mergulhar nessa piscina o quanto antes, porque, gente, falando muito sério, o último levantamento dos Estados Unidos, muita gente divulgou aí, e o aumento, assim, assustador dos casos de autismo. Então, assim, ninguém tem para onde correr mais. Se você acha que, não tá falando com você que está aí, que acha, não está falando comigo, não tenho nenhum caso na família, não tenho nenhum aluno, não tenho nenhum vizinho, e isso aí está batendo na sua porta logo, não vai ter mais uma família. Sim. Que não exista um autista. Então, a gente precisa se preparar para isso, a gente precisa estar pronto, né? Imagina se acontece aí, quando chegar nos dados previstos, né, pelas pesquisas, e a gente ter essa sociedade completamente despreparada, desprovida de conhecimento, e uma sociedade doente, né? Uma sociedade doente, porque não aceita a realidade. O autismo é uma realidade, o tratamento integrativo é uma realidade, e a gente precisa falar disso. Sim, sim. Então, outra coisa importante é que a gente consiga ter tempo para conversar com esses pais, né? Uhum. Eu tenho até uma família que tem uma criança que é muito agitada, e quando eles vêm no consultório, eles falam assim, doutora, é bom vir aqui, porque aqui eu sinto que meu filho pode andar pelo seu consultório, porque quando eu vou em outros consultórios, parece que os médicos querem logo acabar a consulta para mandar a criança embora, sabe? Então, é um tipo de atendimento totalmente diferente, gente. Não é humanizado, né? Não é. E precisa ser, porque quem mais está sofrendo não é nem essa criança, são os pais. Exatamente. Os pais geralmente chegam muito mais cansados, mortos. Destruídos, abatidos. Muito. E assim, sem esperança, né? O que a gente tem que pensar? Que se eu não conseguir convencer esse pai e encher ele de argumentos para que ele entenda o que eu estou propondo,
tudo que você estiver falando também vai ser em vão. Entra no ouvido e sai no outro. São eles que vão fazer, não sou eu que vou fazer. Eu vou ensinar, mas quem vai fazer são eles. Exatamente. Então, aquele momento ali da consulta, que você tá com a família ali diante de você, é o momento chave de todo o tratamento, né? Todo tratamento. É quando você consegue abraçar aquela família e falar, eu tô junto com vocês. E aí aquela família se empodera. Ela fala, se a doutora tá comigo, então quer dizer que eu dou conta. Então quer dizer que exatamente. Foi assim que eu me senti quando a Neudo dissesse. Aí você vê... O primeiro passo para a cura é acreditar. Você sai da consulta pensando, não há outro caminho, sabe? E existem muitos grupos de WhatsApp que a gente participa, né, de autismo, e cada um traz a sua essência, traz a sua riqueza, sabe? Mas eu tenho um grupo que foi o grupo, acho assim, um grupo que me sustentou e me sustenta até hoje, que é um grupo de mães e pais que todo mundo que está no grupo acredita nessa linha. Então, assim, é muita riqueza. As mães têm um conhecimento, nossa, profundo, que quando eu coloquei lá, assim, elas falaram, meu Deus, é mulher, todo mundo já te conhece, porque exatamente por conta dessa linha de tratamento. E é muito interessante quando a gente vê, assim, os relatos, né? Do desenvolvimento dos filhos, do avanço a cada tratamento, a homeopatia e por aí, o uso do CBD e por aí vai. Então, assim, eu acho que a gente precisa mesmo mostrar, através das ferramentas que a gente tem para outras famílias, que é possível, que não é um bicho de sete cabeças, que não é aquilo que você vai falar assim, mas vou gastar muito dinheiro. Dinheiro você está gastando com risperidona. Dinheiro você está gastando com remédio e voltando depois para tentar tapar as lacunas, consertar o que o remédio causou, não é? Então, assim, você tá sempre voltando no médico quando se toma um remédio. E aí eu não entendo essa lógica das pessoas de que fazendo outro tipo de tratamento que vai gastar mais. Eu não entendo. Não, e outra, quando a família gasta dinheiro com algo que ela vê retorno, ela gasta feliz da vida. Exatamente. Feliz da vida, não reclama não. Ruim é você gastar dinheiro com algo que você não colhe fruto. Aí é difícil. Uhum. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo em relação a ao autismo e tratamento, que é importante que as pessoas entendam. Quanto mais cedo começar esse tratamento, melhor. Então, assim, a gente hoje até que está um pouco melhor. Mas até alguns anos atrás, os médicos demoravam muitas sessões para dar o diagnóstico de autismo. Encontravam uma vez, duas, seis, até conseguir falar, como se fosse um fim da picada, né? Falar que é autista. Tipo assim, vamos esperar até 5, 6 anos de idade? Jesus! Eu dou um infarto ouvindo as coisas dessa. Eu escutei esses dias eu acho que inclusive era uma equipe do Mato Grosso, que só dá diagnóstico depois de 8 anos. Meu Deus, gente, meu Deus, em que planeta nós estamos vivendo, gente? Então, assim, o que as pessoas têm que colocar na cabeça delas? Isso é algo muito importante. Naquela carteirazinha de vacinação, tem uma listinha de marcos do desenvolvimento. Os marcos do desenvolvimento, eu já falei deles hoje. Coisas que a criança tem que adquirir com certa idade. Toda criança que não atinge aqueles marcos naquela idade merecem ser investigadas. Essa história de cada um tem seu tempo. Nananana. Ok, eu entendo sim que tem algumas crianças que têm seu tempo. Dentro de um limite, né? Eu tenho filhos de pais mais tímidos, mais retraídos, pais de origem oriental, japoneses. Eles são realmente mais ressabiados. Mas, em geral, isso não é comum para a nossa população. Nós somos uma população falante, afetuosa. Ligado nos 380. Exato. Então, quando a sua criança tiver qualquer tipo de atraso nesses marcos, chama a sua atenção. Não deixa passar isso em branco. E se você já está vendo que outros sintomas estão surgindo e algum profissional está resistente em dar o diagnóstico, já muda de profissional. Muda, gente. Muda. E outra coisa, começa a intervenção independente do diagnóstico. Independente do diagnóstico. E aí, se você não tiver nenhum médico integrativo que faça o tratamento integrativo do autismo na sua cidade, tente procurar inicialmente pelo menos um nutricionista. Porque ele vai ajustar a parte principal
que é a dieta. A parte principal chama-se dieta. Não adianta. Uma dieta bem feita é 50% do caminho. Então, se você tem uma nutricionista boa que pode te orientar, especialista em infância e adolescência, especialista em transtorno de neurodesenvolvimento, com abordagem funcional, ela vai conseguir te dar um norte. E aí, depois disso, com certeza, a possibilidade de outros profissionais vão se abrindo. Mas sempre colocar na cabeça de vocês. Passo número 1, chama-se alimentação. Por quê? O que a gente tem que ter em mente? Autismo é uma doença neuroinflamatória. Existe um processo inflamatório nessa criança vindo de vários lugares que inflamam esse cérebro. Pensa em um cérebro inchado, vermelho. Pensa que ele incomoda, que ele dói, certo? Nós precisamos desinflamar esse cérebro. Só que não adianta eu desinflamar se todos os dias eu inflamo com a comida. Exatamente. Você vai ficar fazendo um trabalho de secar gelo. Não vai acabar nunca. Então, você tem que parar de inflamar esse corpo. Como que a gente para de inflamar o nosso corpo? Revisando o que nós comemos, qual é o nosso padrão de alimentação, se eu como alimentos crus, se eu como verdura, se eu como só alimento de saquinho, só alimento pronto, só alimento congelado, se eu uso ervas naturais ou se eu uso tempero pronto, que tipo de panela que eu uso, porque a gente já sabe da relação dos metais com transtornos de neurodesenvolvimento. Então, se é panela de alumínio, se é panela que tem outras ligas, a qualidade das coisas que você usa na sua casa, quais são os produtos químicos, quais são os produtos de higiene que essa criança usa, pasta de dente, shampoo, condicionador. Você tem que pensar que você tem uma criança na sua casa que ela é mais sensível. Nós adultos aqui, nós escapamos. Nós somos casca grossa. Um shampoozinho não faz mal para nós, mas para eles faz. Exatamente. Para eles faz. Então, você tem que começar a rastrear quais são os pontos de inflamação dentro da sua casa. E começar a tirar isso. Tanto na alimentação, quanto na água, quanto nos produtos químicos. A partir disso, o médico que for atender vocês, esse médico com essa abordagem integrativa, nós vamos começar a solicitar exames. Nós vamos solicitar as vitaminas, os minerais, vamos começar a investigar o metabolismo dessa criança, como que é o processo de metilação, como que é o ciclo da ureia, como que está a questão hepática, como que está a questão renal. Por quê? O que eu gosto muito de explicar para as pessoas? São algumas associações que eu faço. Neurodesenvolvimento é como se fosse... Sabe aquelas engrenagens de indústria que rodam perfeitamente? Estão se encaixando, né? Uma sobre as outras. E não vai rodando perfeitamente uma sobre as outras? Rodando, encaixando direitinho. Rodando e encaixando, essa criança vai desenvolvendo. Para uma criança normal. A questão é que nessas crianças, como tudo é inflamatório, a alimentação é inflamatória, o metal, o intestino não funciona, muita diarreia, muita dor, muita alergia. Pense que tudo isso são chaves que entram nessa engrenagem. Olha aqui, essa engrenagem roda? Ela não roda. Não vai mais funcionar. Ela trava. Não vai nem... Ela trava. Então, essa criança, ela vai parando de desenvolver. Então, qual que é a nossa função primeira? Retirar essas chaves. Retirar o que está atrapalhando essa criança. E aí, depois a gente entra com o óleo para lubrificar essas rodas. Aí a gente entra com suplementação, com vitaminas, com o próprio canabidiol. Aí essas enzimas, né, doutora? Essa rodinha vai girando. Os sintomas do autismo vão diminuindo, vão ficando mais brandos, a gente vai tendo ganhos. E nós vamos limpando esse cenário. Perfeito, então, perfeito. Isso é muito importante que a gente consiga. Quem não entendeu com explicação não entende nunca mais. Mas se precisar, a gente explica de novo. Que isso é muito importante. Uma metáfora perfeita. Olha, já tem gente aqui falando, doutora, faz uma live todos os dias. Falei pra vocês que vocês iam se apaixonar. Tem gente perguntando, doutor, ela atende em Goiânia. Todo mundo vai querer ir pra Goiânia agora. Não, gente, o CRM liberou consulta online. Vocês estão vendo? Aproveite. É verdade. O nutricionista dissesse, até postou outro dia, que agora, por conta da pandemia, né?
Foi Sim, liberada as consultas online. Eu acho que é uma grande oportunidade, gente, para vocês fecharem a consulta com o doutor aí e aproveitar, porque infelizmente a gente procura no estado da gente e a gente se sente assim, órfão. A gente não sim, encontra profissionais, né? E aí sim. precisa se deslocar, ir para outros estados para buscar um. Inclusive sobre a questão do CBD. Já teve várias perguntas aí, se eu não me engano. E se você concluir o seu pensamento sobre o que estava falando, poderia falar agora do CBD, porque assim, uma grande dificuldade que as famílias encontram é exatamente um especialista que prescreva, né? Opa! Então, assim, tem muita família aí que me procura, depois que eu comecei a falar aqui nas redes sociais sobre SES, nossa, eu não faço ideia de quantas famílias eu já conversei no direct, assim, para poder falar como é que foi o processo, e falar assim, mas aqui, se eu falar isso para o médico da minha filha, ele me bate. A maioria me bate, me escorraça da consulta e nunca mais me atende. Infelizmente, essa é uma realidade, né? Sim. Graças a Deus, que Deus Eu, conserve a eu, vida da minha espécie, eu aqui que hoje, ela é fantástica mesmo. eu acho Aí que... alguém perguntou aí sobre o CBD, se você puder falar um pouquinho, alguém perguntou, se não me engano, Tá. em que o CBD ajuda na questão do sono? Em que o CBD pode ajudar? E em relação ao sono, se tem essa... Eu posso dizer para vocês que o transtorno do sono de Cecília, quem acompanha aqui sabe, gente. Tem gente aqui que me segue que, inclusive, presenciou essa etapa em que eram noites e noites afora. Cecília já acordou até 18 vezes numa Meu noite. Deus do céu. Ela dormia 15 minutos, 20 minutos. A gente não tinha vida. E, assim, graças a Deus, eu não passei por nenhum tipo de medicamento. O primeiro que eu já fui procurar foi o CBD. Então, Cecília, ó, ela está aqui do meu lado. Ela pode Uhum. até se mexer, assustar aqui, mas hoje em dia ela tem qualidade de vida, ela dorme a noite inteira de sono e automaticamente eu também. Sim. Então, CBD é vida. CBD é vida. Ó, assim, eu sou prescritora de canabidiol já há 2 anos. Hoje eu devo ter mais ou menos uns 180 pacientes que tomam canabidiol. O meu mais novo tem 6 meses de vida. E o meu Oh, mais bem. velho tem 99 anos. Olha que maravilha, gente. Exatamente. Canabidiol foi outra coisa que mudou muito a minha prática como psiquiatra, como médica, porque é uma planta maravilhosa, né? Infelizmente, existe muito preconceito em torno dela, principalmente dentro da própria psiquiatria, porque ela tem uma péssima fama de que cannabis gera esquizofrenia, tá? E, gente, esquece isso, nada a ver, tá? Então, assim, coisas importantes em relação ao canabidiol. O que eu sempre gosto de dizer? Canabidiol, ele tem que ser a cerejinha do bolo do tratamento dessa criança. Por quê? Se você fica usando canabidiol para fazer a criança dormir, para fazer a criança ficar menos agitada, você está trocando a risperidona por canabidiol. Uhum. Tá? Então, assim, o que a gente tem que fazer? Essa criança tem que ser investigada. Deficiências nutricionais, vermes, dores, tudo isso tem que ser investigado. Mesmo que você vá usar canabidiol ou não, ok? Usando canabidiol, sempre importante pensar que nós temos 2 tipos de óleos disponíveis. Cannabis é o nome de uma família. Nós temos óleo de maconha, tá? E nós temos óleos de cânhamo, ok? Óleos de maconha são óleos geralmente são óleos com mais níveis de THC e quantidade de CBD menor. Os óleos de cânhamo não, são riquíssimos em CBD e uma porcentagem de 0,3% de THC. Como são crianças, o que eu faço aqui no consultório? Eu preferencialmente uso esse óleo de cânhamo, que é o que tem pouquíssima quantidade de THC, que é uma quantidade segura para se usar em crianças. Quais são as qualidades do canabidiol? O canabidiol é um potente anti-inflamatório. Então, se eu penso que o autismo é uma neuroinflamação, ele se encaixa perfeitamente. Perfeito. A engrenagem funcionando. Exato. Olha o óleo lubrificante na engrenagem entrando. Outra coisa importante, existem receptores de canabidiol nas células de defesa.
em todo o nosso sistema imunológico. Então, se de novo eu penso que existe um componente imunológico no autismo, isso também pode ser melhorado com o canabidiol. O canabidiol, ele vem geralmente diluído num óleo de coco. A gente sabe que o óleo de coco é um excelente antifúngico. E geralmente todo autista tem fungo no intestino. Exatamente, a Então, maioria. consegue perceber que é uma mistura que pode ajudar essa criança em vários aspectos? E o que é mais legal? O sono que essa criança vai ter não é um sono induzido pela maconha. Exatamente. Não é isso. O que acontece? As moléculas de CBD e de THC, elas conseguem ir no nosso cérebro e refazer as conexões. Melhorar a sinalização entre os neurônios. Poxa, se eu melhoro a sinalização entre os neurônios e a produção de neurotransmissores, as funções também melhoram. Então, o apetite melhora, não porque o negócio induz uma fome de leão, não, mas é porque no cérebro o processamento da fome ficou legal. O processamento do sono ficou legal. O processamento da dor ficou legal. Essa criança consegue desenvolver melhor. Então, outra coisa importante, canabidiol não é só para criança agitada, para criança que bate, que quebra as coisas. Quando você pensa que canabidiol é para isso, de novo, você está trocando as coisas na sua cabeça. Você quer sedar essa criança. Você está com a visão da sociedade, né? É a maconha. Você está tentando usar a risperidona natural, e isso aqui não funciona. Então, o que a gente tem que pensar? Que quando você desinflama, quando você vai tirando essas coisas que podem estar atrapalhando essa criança, ela vai responder melhor no comportamento. Ela vai conseguir captar melhor o ambiente, os sons, o barulho, a dor. Você vai auxiliando esse cérebro a compreender esse ambiente que para essa criança é muito pesado, é um sensorial muito grande para ela. E conforme esse cérebro desenvolve, ela vai melhorando. Acabaram de perguntar aí da seletividade, que é o que mais mata as mães, né? Essa criança seletiva. Uma coisa importante em relação à seletividade. Uma das primeiras causas de seletividade é o que essa criança come. Tanto que quando a criança vem no consultório e ela é seletiva, a primeira coisa que eu falo é: o que ela mais come? Ela come? Doutora, ela só come banana. Eu falo: vai tirar a banana. Mas aí ela vai morrer de fome. Por quê? Toda vez que a criança só come uma coisa, gente, ela só quer aquilo, só quer aquilo, só quer aquilo, ela está viciada naquele alimento. Aquele alimento gera um poder viciante no cérebro. Quando você está viciado numa coisa, você quer experimentar outra coisa? Não. Você só quer comer aquela coisa. Certo? Então, um passo número 1 para tirar uma criança da seletividade é tirar aquilo que ela geralmente mais come. Só que, obviamente, para você fazer isso com segurança, você tem que estar sendo apoiada por um médico, por um nutricionista, porque nos primeiros dias, de fato, você vai pirar. A mãe vai dar uma pirada quando ela tirar a comida da criança. Então, você tem que estar apoiada por alguém que consiga te ajudar para poder fazer essa transição de dieta. Outra coisa, a criança pode estar seletiva porque ela está... o cérebro dela está prejudicado. O que é normal de uma criança? Não é normal que uma criança experimente tudo, ponha tudo na boca, queira forçar em tudo. Uma criança que só faz uma coisa, isso é um sinal claro de um neurodesenvolvimento atrasado. Então, quando você... É uma patologização, né? Sim. Então, quando você desinflama esse cérebro, tudo que está atrasado tende a melhorar. Então, se ela é seletiva, ela tende a aumentar o seu leque. Se ela brinca só de um jeito, ela tende a brincar de um jeito mais funcional. Mais funcional. Se ela dorme, ela tende a dormir um pouco melhor. As coisas vão caminhando. E conforme as coisas vão caminhando, aí é que nós vamos estabelecendo quais serão as novas intervenções. Porque e aí começa a produção de bons alimentos aí nesse processo. Esse mundo do autismo não para. Não para. Só você, quando o óleo de uma engrenagem funciona, você já está com o pezinho lá na outra, lá adiante, né? Exatamente. E é óbvio que assim, também tem tudo isso tá ali lado a lado com a fase do indivíduo, né?
Então, aí a criança que chega aos 4 anos, que é aquela fase que a psicologia já sabe que a criança, ela é curiosa, ela tem a fase dos porquês, ela fica com uma criança danada naquela fase. Então, assim, a gente vai acompanhando esses processos e quando você consegue equilibrar uma situação, vem uma situação nova. Então, aí a gente tem que ir, né? Adaptando, encontrando um jeitinho. Doutora, mas são tantas as perguntas e tantos os comentários. Ainda falando do CBD, teve alguém que perguntou na questão da fala. Se não me engano, teve uma pessoa que disse que no sono o CBD não ajudou em nada, mas que na fala e na diminuição das estereotipias ajudou bastante. Confere? Então assim, o que eu vejo por aqui? Nenhum autista responde da mesma forma que outro ao CBD. Exato. Não dá. Porque, apesar do autismo ser multifatorial, sempre tem alguma coisa que pesa mais na sua criança. É um espectro, sei lá, né? Exatamente. Sei lá, às vezes o seu é muito alérgico, às vezes o seu é mais intestinal, às vezes o seu é mais metabólico, às vezes o seu tem um componente genético um pouco mais pesado. Então, tudo depende de qual é o calcanhar de Aquiles do seu filho. Mas sempre tem um componente, tem sempre nuances de tudo. Então, depende muito do que é. Crianças que não dormem, uma das primeiras coisas a serem observadas é como é a alimentação, o estômago e o intestino. Geralmente, despertares noturnos, gritos à noite, angústia para dormir, está sempre relacionada a algo intestinal que não foi resolvido. Por Exato. isso, a alimentação e tratamento intestinal são a primeira parte do tratamento. Se você não faz essa parte, o negócio não evolui. A coisa não caminha. E aí você usa algo extremamente requintado, que é o canabidiol, que é a cerejinha do bolo, e você fala, no meu filho não funcionou. Aqui no consultório, graças a Deus, todos os pacientes que tomaram CBD tiveram resposta. Todos. Mas por quê? A tarefinha de casa foi feita. Dietinha foi organizada, exames, suplementação. Quando o canabidiol chegou, o terreno já estava limpo. Estava melhor para ser observado. Então, de novo, tudo que essa criança pode ganhar, sono melhor, a fala melhor, menos seletiva, são possibilidades que a criança adquira. Se é o que o seu filho vai ganhar, eu não sei. Porque eu não sei qual é o calcanhar de Aquiles dele. Mas sempre vai melhorar. Deixa eu ver o que mais, gente. Tá acabando. Faltam 3 minutos, doutora. O que é que a gente faz? Ai, não acredito que a gente vai ter que encerrar. Teve alguém que pediu para falar, eu até anotei, sobre o baixo tônus muscular. Deve ser algo característico lá da casa, né? Na verdade, é algo muito comum dentro do espectro, né? Assim, o que a gente tem que pensar? Baixo tônus muscular pode ser músculo fraco, músculo que não cresce. E se o músculo não cresce, eu tenho que pensar que ou essa alimentação está muito ruim, ou esse intestino não absorve nada. Porque esse músculo não cresce. Outra coisa que eu tenho que pensar, o neurológico não está legal, porque o tônus é uma resposta simultânea, de cima para baixo e de baixo para cima. Então, às vezes, esse cérebro também não está coordenado. Porque a gente só consegue ter tônus se você consegue localizar o que você está fazendo, qual é a superfície que você está andando. Então, a gente tem que avaliar. Bom, existe algo nutritivo, absortivo relacionado a isso. Outro fator já dentro do músculo, eu tenho que observar intoxicação por metal pesado e doenças mitocondriais. Isso também pode gerar alteração de tônus muscular. E pensar na questão neurológica. 25 segundos. Me fala que a gente pode voltar para você concluir. Por favor. Você falou mais pergunta? A gente volta para você concluir esse pensamento, porque nós só temos 10 segundos. Pode, sim. Gente, não saio daí. Nós vamos encerrar aqui e a gente volta, porque não dá para fechar. Não esquece de salvar. Vou salvar direitinho, 3 segundos.